E para isso eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia, sem mais delongas, no texto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Já tem mais de um ano que nós estamos caminhando expositivamente na carta de Paulo aos Efésios. Estamos partindo para o final, mas ainda tem algumas reflexões pela frente. Capítulo 6. Nós vamos ler e meditar nessa noite apenas no versículo de número 11. Efésios 6, capítulo de número 11. Diz o texto: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Meus irmãos, nós vivemos uma guerra. Vivemos numa guerra espiritual. Vivemos num mundo onde os nossos inimigos são invisíveis. E essa é uma luta difícil, porque você não o reconhece pelo físico, você não o reconhece por um semblante, você não o reconhece por uma aparência bela ou monstruosa. Você o reconhece pelas ações, pelas tentações, pelas insinuações, as quais muitas vezes ele lança contra você. E é preciso que cada um de nós não percamos isso de vista. Se numa guerra, você tem assistido ou já assistiu, quem sabe, alguns filmes de guerra, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã e tantas outras, Guerra do Golfo, né? Já muitos filmes foram feitos nessas batalhas, e certamente você vê ali que se numa guerra física, o soldado precisa estar antenado o tempo todo, consciente das coisas que acontecem à sua volta, percebendo cada ação e reação, para que ele possa se proteger e ao mesmo tempo combater o inimigo. Se nessa guerra visível, milhares deles morrem, milhares deles sucumbem diante do ataque feroz do inimigo, quanto mais difícil é nós guerrearmos com um inimigo que é invisível. E nós não podemos perder isso de vista. Não podemos esquecer que nós estamos nesse combate. Querendo ou não, você vai ser atacado. Querendo ou não, o diabo vai armar ciladas para você. Querendo ou não, Satanás e seus demônios vão agredir a sua vida. Vão lançar contra você flechas inflamadas, tentações terríveis. E se nós não estivermos de olhos abertos, com a fé, percebendo essas realidades, nós vamos sofrer intensamente. E a igreja tem sofrido os seus nocautes, a igreja tem sofrido os seus ataques, a igreja tem sofrido muitas vezes quedas desastrosas, seja numa comunidade ou seja na vida de um único cristão. Nós precisamos nos manter alerta sempre e o tempo todo. Irmãos, nessa sequência expositiva, nós conversamos com a igreja sobre 4 observações de Paulo, onde ele fala sobre o andar do cristão. Então, só para a gente recapitular rapidamente, no capítulo 4, versos 1 a 16, falamos sobre andar em unidade. Deus nos criou para sermos um povo que vive em unidade. Ele nos deu 12 capacitações para que sirvamos uns aos outros e para que essa igreja tenha unidade para a glória de Deus. Do versículo 4:17 ao capítulo 5:17, nós falamos ali na instrução de Paulo sobre andar em pureza. Não andem mais como vocês andavam quando eram pecadores, mas andem agora com um novo homem, revestidos. Então Paulo fala de um novo andar. Do capítulo 5:18 ao 6:9, Paulo fala que nós devemos andar em harmonia, cheios do Espírito, servindo uns aos outros, sendo um bom marido, sendo uma boa esposa, sendo bons filhos, sendo bons pais, sendo bons empregados, sendo bons cidadãos, sendo bons empregadores. Devemos viver uma vida de harmonia tal que a nossa vivência represente ou reporte a relação de Cristo com a igreja, a sua noiva perfeita. E estamos olhando então o último andar, que está aí do versículo 6:10, do capítulo 6:10 ao versículo 24, andar em vitória. Então, desde o versículo 10, Paulo vai dizer que nós devemos andar na força do Senhor, sermos revestidos do Senhor Jesus Cristo. Então, nessa oportunidade, quero compartilhar conosco esse tema proposto, o propósito de se revestir da armadura de Deus. E eu quero colocar 3 proposições para a nossa reflexão aqui nesta oportunidade. O primeiro deles é o imperativo decisivo para o combate cristão.
como nós dissemos na reflexão anterior, eu sei que talvez você não vai lembrar dela, porque nós criamos um hiato, um espaço vago da última mensagem, a mensagem de hoje, de uma intersecção de um mês, onde nós pulamos o texto de Efésios e tivemos a bênção de receber aqui entre nós vários missionários falando e pregando sobre missões e abrindo nosso olhar sobre missões. Então você tem esse ato aí, talvez você não consiga resgatar na sua mente todos os pormenores daquela mensagem passada, mas nós falamos lá na mensagem passada sobre a necessidade de sermos fortalecidos, e a fonte do nosso fortalecimento é no Senhor, e falamos que nós deveríamos também buscar o fortalecimento na força do seu poder, né? Ali nós paramos na reflexão de Efésios, e agora voltamos então. Então a primeira proposição que eu ponho é o imperativo decisivo para o combate cristão. No verso anterior, como você pode verificar aí no versículo 10, Paulo falara que é indispensável a cada um de nós cristãos o fato de estarmos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se você quer viver realmente o cristianismo, se você quer viver de fato a vida cristã em vitória, você precisa buscar fortalecimento no Senhor e na força do seu poder todo dia. Como é que você faz isso? Vá orar. Como é que você faz isso? Vá ler a palavra com o desejo de conhecer mais do Senhor. Vá conversar com o Espírito Santo. Vá buscar o enchimento do Espírito na sua vida. Vá jejuar. Vai ter uma vida de reflexão, de espiritualidade com o Senhor, sincera e verdadeira. E Deus vai capacitá-la a ser um guerreiro, uma guerreira vitoriosa em Cristo Jesus. Então Paulo fala sobre essa necessidade. Devemos nos fortalecer no Senhor. Esse fortalecimento, meus irmãos, se faz necessário para que o conflito, que é violento, o inimigo é implacável, ele não perdoa, ele vem com toda a sua ferocidade para atingir, para destruir e para matar. Na fala do Senhor Jesus Cristo, registrado lá no apóstolo João, Evangelho de João, capítulo 10, também versículo 10, você se lembra? O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão ali é a personificação de Satanás. E ele não vem apenas para tentar você em algumas coisas pequenas. Ele vem com o propósito de matar, de roubar a sua vida, de destruir a sua vida. E Jesus vai dizer naquele mesmo contexto que aquele que é dele está seguro nas mãos do Pai e ninguém jamais poderá arrebatá-lo da mão de Cristo Jesus. Portanto, mesmo que Satanás venha contra você, ele poderá de jogá-lo no chão, ele poderá roubar algo da sua vida, ele poderá destruir sua comunhão com Deus, ele poderá levá-lo, quem sabe, à queda, mas a sua salvação é indestrutível. Mas Jesus está nos orientando e alertando, e no complemento da carta de Paulo aqui aos Efésios, somos alertados para que nós não padeçamos desse roubar, matar e destruir, dessa ação maligna e terrível do inimigo em nossa vida. E nós possamos viver como guerreiros vitoriosos. Se você se olhar mais uma vez aí para o texto, capítulo 6, versículo 11, a parte final do versículo 11, ele fala, para poderes ficar firmes. É para isso que você tem que se encher do poder. Para isso que você tem que buscar o fortalecimento em Cristo Jesus, para poderes ficar firmes. Se você olha também no versículo 13, na parte final, ele diz, para depois de teres vencido um round, depois de teres vencido o embate do maligno contra você, você permanecer inabalável. Então o cristão precisa estar consciente disso. O diabo está em luta contra nós o tempo todo. Eu preciso estar antenado e percebendo as ações dele contra a minha vida pessoal ou contra o evangelho de Cristo no mundo, e eu preciso participar dessa guerra. Eu preciso me envolver nesse combate, mas estar preparado, revestido do Senhor, de modo tal que eu possa permanecer firme e que eu possa permanecer inabalável. Meus irmãos, não há luta bem-sucedida se lutar contra o que não se conhece. Entendeu? Não existe uma luta bem-sucedida se você lutar contra aquilo que você não conhece. Para você ter êxito na sua luta, você tem que saber quem é o seu inimigo. Você tem que conhecer algo a respeito dele. Qualquer exército, qualquer agrupamento militar que vá para um combate, antes de partir para o combate, ele vai fazer uma análise.
Vamos pensar rapidamente na guerra que está acontecendo lá na Rússia e Ucrânia. Essa tentativa de invadir e dominar é antiga para o governo russo. É algo que não é do momento apenas do início do ano passado. Há muito tempo que a coisa vem sendo orquestrada. Há muito tempo que o governo russo vem estudando o poder bélico, a capacidade de resistência dos ucranianos. Olha só, mais de um ano de guerra aquele povo está de pé. Mais de um ano de guerra aquele povo está ainda resistindo. Ora vence, ora perde combates, mas estão ali. Certamente o governo russo fez uma tarefa de casa, conhecendo o seu inimigo, sabendo o potencial de cada um, quais as forças de coalizão que poderiam se ajuntar para dar socorro àquela nação. Tudo isso é calculado, tudo isso é pensado. Então nós não podemos ser bem-sucedidos numa guerra se nós não conhecermos quem é o nosso inimigo. Nessa questão, meus irmãos, infelizmente no mundo evangélico existe duas vertentes quanto a essa questão. Guerra espiritual. Tem aqueles que supervalorizam a guerra espiritual e levam tudo em conta como se tudo fosse orquestração do diabo. O camarada tropeçou na rua, sai Satanás. É a pedra, não é o diabo, né? Mas ele leva tudo como se fosse a presença maligna contra ele. Ele aprende a ver tudo nesse campo de guerra, ele aprende a olhar todas as coisas como se o diabo estivesse promovendo toda e qualquer situação na vida do indivíduo. Isso é um exagero. Ou então, quando o seu carro dá um problema mecânico, você vai lá expulsar o demônio da quebra do motor. Não existe isso, não é? Mas existem grupos que pensam assim, que tudo é o diabo. Como diz o ditado, eles espantam flores e beijam abelhas, não é? Porque vê o erro em tudo. Mas há um outro lado, de muitos cristãos também que já não acreditam mais na existência do diabo, de muitos cristãos que já não acreditam mais na existência de seres espirituais, de muitos que já não afirmam mais a fé nessa realidade invisível, mas que ela é real. Então nós estamos no meio desses dois polos, e nós temos que manter o equilíbrio. Satanás está vivo e ativo no planeta Terra, dizia Hal Lindsey, no seu livro escrito lá na década de 70. O diabo está vivo e ativo, está atuando, está tentando, está destruindo bases de pessoas, de famílias, de comunidades, de povos. Ele continua na sua artimanha de ser um guerreiro feroz e implacável contra o povo de Deus, e nós temos que conhecê-lo. Então, nessa atitude ou atividade de conhecer as artimanhas do diabo, nós não podemos nos tornar especialistas em demônios. O nosso alvo é conhecer a Cristo. O nosso alvo é saber das grandezas e do poder maravilhoso do nosso Senhor Salvador. Mas não podemos esquecer que existe aquele camarada. Não podemos esquecer quem é ele. Não podemos ignorar quais são os seus métodos. Não podemos deixar de lado quais são as suas artimanhas. Não podemos deixar perder de vista quais são as possíveis ciladas que ele pode lançar ou armar para a minha vida. Ontem nós tivemos aqui na igreja o congresso de UCPs. O que é uma UCP? União Presbiteriana de Crianças. Então estiveram aqui umas 50 ou não sei quantas crianças de várias igrejas presentes, e junto com as crianças vieram pais e alguns monitores que vieram cuidar deles, e nessa tarefa eu fiquei envolvido e comprometido em falar com esses pais, em falar com esses monitores que estavam à disposição. E nesse momento a gente falou sobre, qual era o tema deles mesmo? Conectados com Cristo, né? A criança precisa aprender a ser conectada com Cristo. Quem é que ajuda a criança a ter essa conexão? Os pais, a família. Precisa ensinar desde o começo para as crianças como é que elas aprendem, como é que elas vivem nessa conexão com o Senhor, porque o diabo implacavelmente também atinge as nossas crianças, também forma armadilhas para enganar, para seduzir, para levar para o mau caminho os nossos filhos. Eles precisam aprender a estar conectados com Deus. E na minha fala com os adultos, então, eu ajudei do que pude, e falamos sobre a responsabilidade do pai ajudar os seus filhos a estarem conectados com o Senhor. Mas para os pais ajudarem os filhos a estarem conectados com o Senhor, primeiramente os pais precisam estar conectados. E a gente trabalhou ali algumas ideias, cada um deu os seus exemplos de vida e tal, e numa situação nós contamos uma vivência nossa lá no tempo da pré-adolescência, né, Manuel? Quando eu era menino, lá no interior de São Paulo, Limeira, morava numa casa simples,
e num quarteirão que tinha pouquíssimas casas. Então, muitas pessoas que moravam do lado de baixo daquela região cortavam aquele quarteirão e no meio do pasto, do mato ali, e depois de muito tempo vira-se ali um trieiro, um caminho, não é? E nós, meninos, moleques de rua, brincalhões ali, às vezes na brincadeira mesmo, fazíamos um buraco exatamente onde passava aquele trieiro. Pessoas passariam por ali, e nós colocávamos gravetos e pequenos pedacinhos de pau em cima, colocávamos folhazinhas ali, e enchíamos de terra e de graminhas para que ninguém percebesse, e ficávamos de longe para ver quem é que cairia naquela armadilha. Aqui e ali, alguém pisava, não é? É claro que era até perigoso, alguém pisar e quebrar a perna, mas é coisa de moleque, não façam isso. Né? As crianças aqui não aprendam os maus exemplos, né? Mas essa era coisa de criançada lá do passado. Irmãos, é isso que o diabo faz. Ele arma ciladas, ele arma situações e armadilhas que você quase não percebe. Se você não estiver antenado e astuto ali, olhando o caminho, você vai pisar nas armadilhas que o diabo faz, e elas não apenas te levarão, quem sabe, a um pequeno tombo, mas muitas vezes a uma queda terrível na sua vida. Então nós precisamos conhecer as artimanhas desse camarada. Precisamos saber da astúcia com que ele nos induz ao erro. Precisamos perceber a malignidade que existe nesse ser. Não se torne um especialista em demonologia. Não se torne um especialista em demônios. Mas não ignore a realidade de que eles existem. Não ignore o fato de que eles são seres reais. São pessoas espirituais. Fox, um comentarista cristão, ele vai dizer assim: não é uma luta apenas contra a força do homem, mas contra os estratagemas de um inimigo espiritual, contra os planos sutis do inimigo das almas, e acerca do qual cada guerreiro cristão bem experimentado deverá pôr-se em alerta. É uma guerra espiritual, e cada um de nós, na condição de guerreiros, precisamos estar antenados, alertas, observando, percebendo as coisas o tempo todo. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, Paulo vai dizer, no contexto do ensino àquela igreja, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque não lhe ignoramos os desígnios. Nós sabemos quem ele é, sabemos quais são as suas intenções, sabemos algumas armadilhas que ele pode criar à nossa volta, sabemos alguns laços que ele pode armar. Nós não ignoramos esse indivíduo. Então, para sermos vitoriosos, não ignore. Não perca de vista essa realidade. Nesse momento da escrita da carta de Paulo, meus irmãos, bem podia estar ele de frente a um soldado, ali preso, enquanto escrevia essa carta aos Efésios. Possivelmente Paulo estava diante de um soldado, aquele brutamontes romano, todo revestido, armado com todos os seus instrumentos de guerra, ali para fazer a defesa ou a guarda dos prisioneiros. E Paulo, então, observando a estrutura daquela indumentária do guerreiro, ele passa a fazer uma analogia, ele passa a descrever cada parte da armadura daquele guerreiro, olhando para o lado espiritual. E nós vamos ver isso um pouco mais à frente, numa reflexão que acontecerá domingos à frente. Paulo vai dizer então no versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus. Assim como esse soldado está revestido de toda a indumentária bélica, vistam-se também de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A armadura bélica daquele soldado que estava na frente de Paulo era física, era real. Quem sabe um escudo capaz de vencer os ataques por espada ou por lança. Quem sabe um peitoral de couro ou de peças metálicas impedindo, quem sabe, um golpe fatal de uma espada ou de uma lança contra a sua vida. Um capacete metálico altamente resistente para que ele não perdesse ali a sua cabeça. Botas onde ele pudesse sair pisando sem olhar onde e não se machucar ou não se estrepar nessa peripécia bélica. Então ele estava muito bem revestido e eram armamentos reais. Mas Paulo diz, vocês têm que se armar da armadura de Deus. Não são armaduras físicas, são armaduras espirituais. Revistam-se disso. Nós vamos falar disso mais à frente. Então, meus irmãos, nessa luta, o crente permanecerá firme, não por sua capacidade ou pelo poder das armas que ele possa possuir, mas pelo poder do Senhor dos Exércitos que habita nele. O Senhor dos Exércitos é o nosso general. A Escritura chama Deus de guerreiro desde o Velho Testamento.
Deus é homem de guerra, vai dizer lá no Velho Testamento. Deus é o forte guerreiro, aquele que vence as batalhas. Deus é o Yahvé Tsabaoth, o Senhor dos exércitos. A Bíblia sempre faz essa referência a Deus como um forte e poderoso guerreiro. E é olhando para esse guerreiro maior que nós devemos nos revestir também do seu poder e das suas armas. Warren Wiersbe, um comentarista cristão, ele vai dizer também que como cristãos não estamos lutando para conquistar a vitória, mas sim lutando em vitória. Porque nós já somos mais que vencedores, diz Paulo aos Romanos, mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então você está lutando pela vitória, você está lutando em vitória. Continue na luta, firme, sabendo que a vitória pertence a esses que são resgatados em Cristo Jesus. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores, diz Paulo, por meio daquele que nos amou. Então, se o crente perder de vista quem está em constante guerra contra as forças da maldade, ou se perder de vista que ele está em constante guerra contra as forças da maldade, isso pode custar a ele algumas batalhas perdidas. Quantos de nós, irmãos, já perdemos batalhas? Quantos de nós já ficamos prostrados por causa de pecado? Quantos de nós ficamos prostrados por causa de uma atuação horrível de Satanás contra a nossa vida? Quem sabe usando uma pessoa, um colega de trabalho, um amigo, quem sabe até um irmão da igreja, sendo instrumento para nos abater. Quantas vezes nós perdemos essa realidade do combate espiritual? Russell Champlin, também um comentarista, exegeta cristão, ele vai dizer que há tantos crentes mal-sucedidos no mundo, e isso ilustra o fato como não se equipam pessoalmente com todas as provisões divinas que lhes são propiciadas, por meio de preguiça, por meio da indiferença, ou por não quererem reconhecer a seriedade da batalha e a força astuta do inimigo. Quantos crentes mal sucedidos no mundo, porque não levam a sério essa realidade de um conflito espiritual. O chamado do apóstolo Paulo, meus irmãos, aos crentes, então, através da carta aos Efésios, é que eles não se esqueçam disso. Existe um combate, e você é chamado a estar consciente disso. Existe uma luta, e você precisa não perder isso de vista. O imperativo decisivo para o combate cristão é que o cristão deve ser revestido do Senhor. É que o cristão tem que estar consciente da luta e se revestir de Cristo Jesus. Versículo 11, a primeira parte, revestivos. Esse é o imperativo, essa é a ordem. Revista-se de Cristo Jesus. Segunda proposição que eu apresento aqui, queridos, é o conteúdo do revestimento do cristão. Em qualquer época, em qualquer cultura, o soldado era equipado com a roupa, equipamento apropriado para a luta que deveria enfrentar. Hoje, quando você vê alguns filmes de guerra, o equipamento de um soldado é totalmente modernizado, cheio de tecnologia, óculos especiais para ver no escuro, sondas que conseguem captar sensações de temperatura, quem sabe a muitos metros dele, e daí por diante. Tem muito equipamento extremamente sofisticado que ajuda o soldado no combate. Naquela época, lá atrás, muitas vezes se usava um pelotão de 1000 soldados para combater uma outra esquadra. Hoje, com toda a sofisticação, através de drones e mísseis, quem sabe um único operador consegue destruir um pelotão ou uma cidade inteira. A guerra mudou, o sistema mudou, os mecanismos mudaram, mas o ímpeto da batalha é o mesmo. É para a defesa ou para a morte. E assim o cristão precisa estar revestido desse poder de Cristo Jesus. A essa altura, meus irmãos, lá na prisão de Paulo, como disse, ele podia estar ali o tempo todo diante daquele soldado, observando todos os dias aquele equipamento, percebendo as analogias possíveis de cada peça daquela vestimenta do soldado, e no momento próprio, então, Paulo vai utilizar daquela figura para exatamente descrever o cristão como um guerreiro, e de modo tal que ele possa estar revestido, não de uma armadura física, mas da armadura do Senhor. Com o soldado romano à sua frente, como dissemos, ele olhando para aquela armadura, fazia-lhe a relação das armas e pensava, e entendia que assim como há o combate físico no exército romano, assim também existe um combate espiritual no exército de Deus. Versículo 11, mais uma vez, repito com você, revestivos de toda a armadura de Deus.
Vista-se dessa armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo aponta, meus irmãos, agora para o equipamento que o cristão necessita e diz: revestivos. Mas revestivos do quê? O que você precisa? E Paulo vai dizer: da armadura de Deus. Você precisa se revestir das armas de Deus. Lembra-se do texto de Corinto que nós lemos? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 a 6. Paulo vai dizer que as armas do nosso combate não são carnais, não são armas físicas, mas são sim poderosas para destruir sofismas, para destruir pensamentos incorretos, para destruir enganos, para destruir laços que o diabo põe, muitas vezes para assediar ou derrubar os cristãos na sua caminhada. Meus irmãos, Satanás sabe com muito conhecimento que ele não conseguirá jamais levar você à perdição se um dia você já recebeu a salvação. Nós, reformados, cremos que a salvação é eterna. E a salvação eterna não é algo que você vai receber lá na eternidade. A salvação eterna é algo que você recebe na sua conversão. Você nasceu de novo, você recebeu a vida eterna em Cristo Jesus e você já está nela. Aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, não morrerá eternamente. Aquele que crê em mim está nas mãos do Pai e ninguém poderá levá-lo à perdição ou à destruição eterna. E o diabo sabe disso. Ele jamais vai conseguir roubar a sua salvação. Ele jamais vai conseguir destruir esse legado tão abençoador que Deus colocou na sua vida. Um novo homem, uma nova criatura, uma nova mulher, um novo ser destinado à vida eterna. Mas ele consegue trazer problemas na sua caminhada. Ele não conseguirá impedir você de chegar na glória eterna, mas ele vai tornar tremendamente difícil a sua caminhada. Ele vai procurar impedir você de ser abençoado, vai tentar impedir você de ser uma bênção também às outras pessoas, vai impedir você de ter uma comunhão gostosa, deliciosa com Deus Pai, vai impedir você de ter a presença ou a ação do Espírito sendo percebida na sua vida a cada dia. Ele vai trazer problemas na sua caminhada. Então Paulo aponta aqui, meus queridos, exatamente para esse equipamento cristão e diz que o cristão precisa se revestir dessa armadura de Deus. Essa armadura recebeu o nome lá na língua grega de panóplia. Essa palavrinha panóplia indicava a armadura inteira. Então não é uma peça ou outra, mas é toda a armadura, era a panóplia do guerreiro. No grego, essa palavrinha panóplia, então, ela é vastamente usada para indicar todo o conjunto de peças que ordenam aquela armadura. De novo, citando Russell Champlin, ele vai dizer que Paulo recomenda-nos aqui um completo condicionamento de profundo preparo espiritual, em nada deficientes, dando a entender que um combate vitorioso não pode ocorrer se nos contentarmos com algo menor que isso. Você não pode apenas pegar a espada e partir para a luta descalço. Você não pode apenas pegar a espada e partir para a luta com a espada ou com botas e sem o corpete que protege o seu peito. Você não pode sair para a luta sem um escudo que te protege de lanças ou de dardos inflamados, flechas inflamadas que o inimigo lança contra você. Você tem que estar com todo o equipamento para enfrentar o inimigo e não ser derrubado, mesmo que seja atingido, mas não ser vencido. Então o termo armadura de Deus, a panóplia, pode significar tanto a armadura que Deus usa, não apenas algo que Deus te dá, mas a armadura que Deus usa. E quando você vai perceber, nós faremos isso um tempo à frente, perceber o que é essa armadura de Deus, você vai perceber que essa realidade da armadura de Deus são componentes do próprio ser divino. A fé ali não precisa ser necessariamente a capacidade de crer, mas a fé como um conjunto de fidelidade. Deus é fiel. E daí por diante. Cada um dos itens correspondem também ao próprio ser divino. Isaías 59, versículo 17. Isaías 59, 17, diz assim acerca de Deus: vestiu-se de justiça como uma couraça, pôs o capacete da salvação na cabeça, e pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto.
É Deus vestindo a sua armadura para enfrentar os seus inimigos. É Deus vestindo-se daquilo que Ele é, para combater o mal presente na idolatria, no caso aqui de Isaías, falando contra a idolatria pagã que invadia Israel. Tal como o poder é de Deus, assim também o é a armadura. Deus é o poderoso, mas Ele que fornece a cada um de nós também essas peças. A fé, o capacete da salvação, as botas do Evangelho e daí por diante, são armaduras de Deus dadas a nós. Essas palavras de Deus mostram, meus irmãos, exatamente ali no texto grego um genitivo. Quando a gente fala em genitivo no grego, é aquilo que é propriedade de. Não é? Aquilo que pertence a. Então aqui significa que a armadura não é algo que Deus apenas tem lá, um arsenal, e Ele te dá aqui, mas é a armadura dEle. Ele próprio concede a sua armadura. Eu quero fazer uma analogia rápida com Davi. Lembram-se dele? Lembra Davi? Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, pouquinho antes do combate ali com a funda, lembram o que aconteceu? Saul olhou para o menino. Era um garotão, quem sabe, de uns 18, 19 anos. Davi não era uma criancinha, não, era um moço. Né? E olhou para aquele moço e falou, mas ele não vai ter força para guerrear contra esse valente. Ele precisa estar revestido. Pessoal, tragam lá a minha armadura. Davi, desculpa, ele não era tão pequeno talvez quanto eu aqui, mas era um garoto pequeno. Saul era um gigante. Saul era enorme. Se você se lembra lá da época onde Saul foi colocado como rei, diz que do pescoço para cima ninguém atingia ele. Ele era um homem extremamente alto. E manda buscar a sua armadura e vistam-na em Davi. O que aconteceu? Davi ficou todo desajeitado. Aquela armadura era muito grande, era pesada. Ele tentou andar com aquilo, não tinha como. Vai mais atrapalhar do que ajudar. E Davi se desvencilhou rapidamente daquela armadura e disse, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou vestir essa coisa. Eu quero trabalhar essa ideia, meus irmãos, que a armadura que Deus nos oferece, ela se ajusta exatamente ao nosso perfil. Ela se ajusta exatamente à nossa necessidade. Ela não é um trambolho, ela não é algo esquizofrênico, não é algo totalmente estrambólico, que vai mais nos atrapalhar do que nos ajudar. Pelo contrário, Deus dá em justa medida a capacitação para que nós sejamos vencedores em Cristo Jesus. Então a armadura é de Deus, mas Ele ajusta essa armadura a cada um de nós. Então, essa armadura pertence a Ele, ela cabe nele. Mas Ele também trabalha as necessidades de cada um de nós, de forma tal que possamos ser vencedores. Revestir-se, portanto, da armadura de Deus, não é outra coisa do que se apropriar dos atributos de Deus, do que se apropriar das qualidades de Deus, de que se apropriar dessa própria capacitação que Deus doa ao cristão para que ele seja vencedor. Eu não vou ainda trabalhar as peças da armadura, mas convido você a olhar no seu texto aí rapidamente, versículo 14, o que é a armadura? Verdade. Versículo 14, o que é a armadura? Justiça. Versículo 14, o que é a armadura? A preparação do Evangelho. Versículo 15. Versículo 16, o que é a armadura? Fé, ou credibilidade, confiabilidade. Versículo 17, o que é a armadura? Certeza da salvação, confiança plena na obra libertadora em Cristo Jesus. Versículo 17 ainda, o que é a armadura? Palavra de Deus, a espada do Espírito. Versículo 18, o que é a armadura? Oração e súplica. Percebam, a armadura são coisas espirituais que Deus coloca à nossa disposição para que através desses equipamentos sejamos vencedores. Então você não pode ser apenas uma pessoa de verdade e não ser uma pessoa de justiça. Você tem que ter a verdade e ao mesmo tempo ter a justiça. Você não pode ter apenas a verdade e a justiça e não estar preparado no Evangelho. Você precisa se preparar no Evangelho. E cada um desses itens são componentes dessa armadura e precisamos de todos eles. Então deve haver, meus irmãos, de nossa parte, a apropriação desse poder de Deus, conforme esse poder se encontra em Cristo. Ele é a fonte do poder de Deus para a minha vida. Ele é a própria pessoa de Deus para nos habilitar e nos revestir com toda a armadura de Deus. Terceiro ponto, olhando e terminando, o objetivo desse fortalecimento para o cristão. Qual é o objetivo desse fortalecimento para o cristão? Está óbvio no versículo 11. De repente, você fala, pastor, pode parar, já deu, já entendi. Vamos embora. Né? Paulo deixa muito claro, qual é o objetivo? Versículo 11, parte final,
para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Se você não buscar o revestimento, você não vai ter força suficiente para vencer as ciladas do diabo. Se você não buscar o revestimento, você não vai ter olhos abertos o suficiente para perceber as armadilhas do caminho. Se você não buscar o revestimento do Senhor, você não vai ter compreensão da grandeza, da malignidade desse indivíduo que atua contra a sua vida. Portanto, você precisa buscar esse poder em Deus. Essas armas, irmãos, que o apóstolo vai descrever depois, elas são dadas para que os homens possam ficar firmes contra as ciladas do diabo, como Paulo diz aqui no versículo 11, parte final. A expressão ficar firmes é a chave dessa passagem. É o ponto alto dessa passagem. Indica a segurança da alma, a fortaleza do povo de Deus. E aqui Paulo fala para a igreja, embora sirva para mim como indivíduo, também é para a igreja. A igreja precisa estar revestida. O povo de Deus precisa estar revestido desses atributos, desses qualificativos do próprio Senhor. Essa expressão ficar firmes, então, lá no grego, é a palavrinha stenai. E essa palavrinha stenai significa oferecer resistência. Lembra de Jesus em Mateus 16? O que é que dizem por aí sobre mim? Dizem que o Senhor é isso, é aquilo, aquilo outro, e deram alguns adjetivos ali acerca de Cristo, e Jesus pergunta, e vocês, o que vocês acham? Pedrão levantou a mão na hora, Senhor, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és o Salvador que esperávamos. E Jesus falou o quê? Muito bem, Pedro, você acertou, é isso mesmo. E sobre essa pedra, sobre essa verdade inabalável, de que eu sou o Filho de Deus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, o inferno vai combater a igreja, o inferno vai vir contra a igreja, mas ele não vai conseguir resistir à igreja. A ideia ali não é de que o inferno vem e arrebenta as portas da igreja, pelo contrário, é a igreja que vai e arrebenta as portas do inferno. As portas do inferno não serão resistentes o suficiente contra a verdade que a igreja prega, contra a mensagem que a igreja leva. A igreja vai cumprir a sua missão. Eu citei agora há pouco o capítulo 12 de Apocalipse, e fala que o diabo é o enganador, e ele é mesmo. Mas a grande sacada de Apocalipse, ou a grande revelação de Apocalipse, é que esse camarada, com toda a sua com toda a sua horda de guerreiros, já está vencido, já está limitado, e a igreja pode cumprir a sua missão até os confins da terra, e cada um dos eleitos de Deus, desde o tempo passado até o último a ser alcançado, todos eles serão alcançados, libertos do poder do diabo em Cristo Jesus. A igreja, meus irmãos, ela não vai ganhar o mundo inteiro. Isso é uma ilusão. Qualquer crente pensar que ele vai ganhar o mundo é mentira. A igreja não vai conseguir transformar esse mundo num paraíso. Jamais. Porque apertado é o caminho, estreito é o caminho, apertado é a porta, e são poucos. A igreja não vai ganhar o mundo inteiro. Ela vai alcançar quem? Os eleitos de Deus. Cada um daqueles que Deus já, na sua sabedoria e soberania, desde a eternidade passada, separou para a vida eterna. A igreja vai cumprir a sua missão, e passo a passo, cada um deles vão sendo alcançados, libertados do poder das trevas, para serem de fato povo de Deus. Então essa expressão stenai significa oferecer resistência. Você vai conseguir resistir às ações do diabo, vai conseguir resistir às impressões e os impactos que o mal causa, mas seremos sempre mais que vencedores em Cristo Jesus. De novo, cito aqui Russell Champlin, e ele vai dizer que essa expressão, stenai, indica a linguagem dos soldados, não recuar. Já viu aqueles filmes do Império Romano, onde eles fazem lá um cinturão com escudos e protegem, porque o rei está vindo atrás, e eles vão avançando, e o escudo vai empurrando, e espadas vêm dando cacetadas, e eles são vitoriosos, abrindo caminho para a passagem do rei. Os inimigos não conseguem destruir. Assim é a igreja. Ela vai avançando, e o diabo vem contra. Ela vai avançando, e Satanás e seus demônios vêm contra, com toda sorte de mentiras e enganos. Mas a igreja vai avançar e vai cumprir a sua missão, porque ela está revestida do poder de Deus. Então as palavras ciladas que você tem aí,
ou a palavra ciladas que você tem aí, é a tradução do termo grego metodeias. Essa palavrinha te ajuda a pensar em alguma coisa? Métodos é uma palavra nossa, portuguesa, mas ela é justamente oriunda dessa expressão lá do grego. As metodeias, os métodos de ação do maligno. Então, Paulo vai dizer que nós vamos vencer os métodos do maligno. As metodeias, as maquinações, os engenhos que ele prepara contra a igreja, revestidos do poder de Deus, a igreja será mais que vencedora. Essa é a primeira indicação da dificuldade na luta. Vamos ter estratégias terríveis. E a igreja tem enfrentado isso esses 2000 anos. Não sabemos quanto tempo a igreja vai ficar na terra ainda, mas enquanto ela ficar na terra, haverá luta. Eu queria reportar rapidamente uma guerra que aconteceu lá na saída do Êxodo. Depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, estavam já caminhando e vem contra eles um povo chamado Amalequita. Os Amalequitas são os descendentes de Esaú. Não é? E os descendentes de Esaú foram rejeitados por Deus, Deus ficou com a linhagem de Jacó, e eles vieram contra o povo de Deus no deserto. E eles fizeram um combate terrível, e vieram em multidões, guerreando contra o povo. E diz o texto que Moisés subiu no monte, e lá ele ficava clamando ao Senhor, clamando pela vitória e orando, intercedendo. Enquanto Moisés estava de mãos erguidas, intercedendo, o povo de Deus ali, liderados por Josué, estavam vencendo a batalha. Mas Moisés já era um velho. Quantos anos tinha Moisés nesse momento? 80 e alguma coisa. Não é? Já estava cansado, já era um homem idoso. E ao ficar com as mãos levantadas muito tempo, ele cansava e as mãos esmoreciam, ele abaixava as mãos, e o que acontecia? O povo lá no vale, guerreando com Josué, perdia a batalha. Então, Arão e Ur, esse nome Ur é uma figura meio difícil de conectar e achar exatamente quem era ele, mas Arão e um outro homem chamado Ur tiveram uma ideia. Olha, vamos lá junto de Moisés, já que é com as mãos para cima, que é o símbolo da conexão com Deus, e conectados com Deus nós vencemos a batalha, vamos segurar as mãos de Moisés. E enquanto ele segurar as mãos de Moisés, diz o texto ali que Josué desbaratou aquele povo ao fio da espada, e a vitória foi ganha. Mas, na sequência do relato, Moisés registra que Deus disse: haverá guerra do Senhor contra Amaleque para sempre. É uma figura de Deus guerreando contra o diabo. Essa guerra de Deus contra a malignidade, essa guerra de Deus contra os opositores do Evangelho, vai até o último dia. Quando você lê Apocalipse, você fica até um tanto quanto assombrado, porque as nações se reunirão, os demônios se ajuntarão para guerrear contra o Senhor numa guerra final. É uma reportagem, uma lembrança de que esse combate vai até o último dia. Os métodos do indivíduo, os métodos de Satanás. Meus irmãos, o fato que temos muitos crentes sendo derrotados, como já falamos em outro momento, é prova de que a batalha é real. É prova de que muitos crentes não estão levando a sério essa realidade espiritual. É prova de que muitos crentes já nem sequer creem mais na Escritura Sagrada, como ela nos revela. Então, não oram o suficiente, não buscam a Deus com temor e tremor, não buscam a palavra para se fortalecerem nela, e quando menos espera, acontecem as situações mais inusitadas. Entram em situações, em erros tão grosseiros, e a gente pensa: gente, como foi que entrou? Não cuidou dessa artimanha do diabo. O diabo e o líder supremo do reino das trevas, ou ele é o líder supremo do reino das trevas, e bem com os seus poderes inúmeros e potentíssimos, eles exalam o mal contra a igreja o tempo todo. De novo eu cito Apocalipse 12. O que aconteceu ali? Todo mundo lembra, né? Apocalipse 12, uma mulher estava grávida. Essa mulher dá à luz a um filho. Quem é essa mulher? O povo de Israel, a igreja veterotestamentária. Ela dá à luz ao Messias, nasce o Messias. Diz o texto ali que esse menino fica pouco tempo sobre a terra e ele é arrebatado e levado para os céus. Ou seja, o tempo de vida de Jesus foi pequeno aqui na terra, 33 anos. E ele é arrebatado e levado para o céu, mas o dragão, a antiga serpente que tentava matar a mulher grávida, agora ele se volta contra a mulher que dera à luz. O filho foi embora.
Ele não consegue atingir o filho, mas a mulher é perseguida. E diz que essa mulher vai para a região do deserto e essa serpente jorra um mar de águas e de lama contra essa mulher. Ou seja, a guerra de Satanás contra a igreja vai continuar existindo até o último dia. Meus irmãos, por toda parte do Novo Testamento, nós percebemos que existe essa personalidade. Jesus expulsou demônios. A teologia liberal, hoje em dia, diz que na verdade demônios não existem. Demônios é uma maneira do homem falar sobre coisas que ele não consegue explicar. Então caiu um moleque lá, babando e rangindo os dentes, era talvez uma epilepsia, no dizer do liberal, mas não, é um demônio. Jesus vai lá e cura a epilepsia e fala, ó, libertou do demônio. Essa é uma visão liberal, nós não cremos nisso. Quando a Bíblia fala que Jesus expulsava demônios, é porque eram de fato demônios. Não eram subterfúgios de coisas que nós não compreendemos. Então a Bíblia vai dizer que o nome desse indivíduo é diabo. Lá no grego, diabolos, o acusador. Ele sempre vai tentar atingir a igreja. Ele é chamado de Satanás, ele é chamado de tentador, ele é chamado de homicida, ele é chamado de mentiroso, ele é chamado de o Deus deste século. Algumas figuras também o identificam, ele é como um leão que apavora e que busca alcançar alguém. Outra figura, ele é uma serpente sorrateira que busca no momento certo buscar a sua presa. Ele é aludido muitas vezes como um anjo de luz, que ninguém percebe a sua malignidade, mas ele está ali para matar, roubar e destruir. Findlay, ele vai dizer que o império de Satanás é governado como uma norma fixa, e a sua guerra é levada a efeito com um sistema estratégico que procura tirar vantagem a cada oportunidade de ataque. É uma vida dedicada à maldade. E é isso que nós estamos enfrentando. Você fala, pastor, mas eu nunca vi o diabo. Você não vai ver. Mas ele está por aí. Ele está trazendo pensamentos errados, filosofias erradas, compreensões erradas, enganos errados, religiões erradas, para enganar as pessoas e levá-las fora do conhecimento da glória e da graça de Deus. Termino aqui. Você está no meio de uma guerra. Não esqueça disso. Mantenha os seus olhos abertos. Mantenha a sua fé intacta. Eu creio no Deus Todo-Poderoso, mas eu creio que existe um ser infernal que guerreia contra a minha vida. Você está no meio de uma guerra com dimensões gigantescas, que você não consegue ver tudo o que está acontecendo. Então, revista-se do Senhor. Encha-se do Senhor. Busque-se constantemente o Senhor e o seu poder. Revista-se da armadura de Deus. E assim podereis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a manter os olhos abertos, a manter a nossa fé firme naquilo que a palavra de Deus nos orienta e nos ensina, de modo tal que sejamos vitoriosos. Vamos pecar, vamos errar, mas que a gente minimize essa quantidade de falhas. Que a gente consiga, pela graça de Deus, pelo revestimento em Cristo Jesus, de diminuir o impacto do mal na nossa vida ou na vida do povo de Deus. Amém?